Olá, Vitória. Oi, professora. Bom, vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente dar sequência à aula. Se por acaso agarrar meu áudio, cortar muito, me avisem, tá? Porque minha internet não está muito boa. Tá. Então, deixa eu ver aqui onde a gente parou. A gente já tinha falado. Bom, nós já falamos aí, né, da história do átomo, os modelos atômicos. Deixa eu só ver aqui onde a gente parou. Foi aí, né, nesse modelo de Rutherford. Então, vou voltar, vou explicar um pouquinho para vocês como que foi. Em 1911, esse cientista, que era chamado de Ernest Rutherford, ele quis comprovar se o átomo ele era realmente maciço. E no experimento elaborado por Rutherford, que está ilustrado aí no slide, ele colocou uma fonte radioativa que emitia diferentes partículas, que eram as partículas alfa, beta e gama, em direção a uma placa do metal feito de ouro, tá? Então, ele emitia, então, essas partículas e ela tinha que atingir uma película de filme radiográfico que estava posicionado ao redor do alvo. Então, o filme radiográfico seria essa película no formato circular e aí a lâmina de ouro no centro. E aí, com esse experimento, ele fez algumas observações. Primeiro, ele viu que a maior parte das partículas alfa passaram, né, pela lâmina de ouro sem qualquer dificuldade, a grande parte. Uma outra parte passou também pela lâmina de ouro, mas ela teve um desvio. E uma outra parte, mas muito pequena, não passou pela lâmina de ouro e acabou, então, voltando, tá? Então, Rutherford ele propôs que o átomo ele seria formado, na sua maior parte, né, por espaços vazios e que ele também era formado por duas regiões, que eram o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, que era uma região bem pequena, estariam as partículas positivas chamadas prótons. O núcleo, gente, seria então o centro, tá, do átomo. Estariam, então, as partículas positivas. Então, ela era carregada positivamente, ela era chamada de prótons. Então, nesse modelo de Rutherford, ele revelou que o átomo ele não era, então, maciço, como se dizia anteriormente. Aí veio esse cientista, James, que ele verificou que o elemento químico, que é chamado de berílio, calma aí, o elemento químico que é chamado de berílio, ele emitia partículas sem cargas e de massa que era muito próxima à massa do próton. Então, essas partículas elas foram chamadas de nêutron e elas também estariam localizadas no núcleo. Então, os cientistas eles chegaram que a gente chama hoje de modelo atômico clássico. Então, eles entenderam que o átomo ele era formado por duas regiões, positiva, que era chamada de prótons, as partículas de carga nula, que eram chamadas de nêutrons, e os elétrons, que eram as de carga negativa, que estariam ao redor do núcleo.
Então, os elétrons eles estavam espalhados ao redor do núcleo, na parte que a gente chama de eletrosfera, tá? Então, eles viram que a matéria, então, ela era composta de átomos com quantidade de prótons igual a de elétrons, que garantem a neutralidade elétrica desse átomo. Aí agora tem algumas atividades que a gente vai fazer, que eu queria que vocês pegassem então a apostila, abrisse lá na página 311, todo mundo abrindo lá, que a gente vai fazer então de 1 a 5 e depois de 1 a 4, tá? Então podem pegar a apostila. Vou voltar aqui para o aplicativo. Então vamos lá. Tiago e Vitória, vocês já abriram aí a apostila? Podem tirar do mudo? Só estava dois, porque vocês vão participar. A gente vai fazer esses exercícios juntos, tá? Então, vamos lá. Página que é, professora? Página 311. Podem abrir aí. Página 311. Antes disso, deixa eu só falar, eu vou até mandar lá no grupo, mas eu já vou passar para vocês. Até sexta-feira, né, é para vocês me enviarem as fotos dos exercícios da unidade 1, tá? Vocês Fala de enviarem... novo, professor, não estou ouvindo. É para vocês me enviarem até sexta-feira fotos dos exercícios da unidade 2, tá? Então, fotos do exercício da unidade 2 até... Da unidade 2, não, da unidade 1 até sexta-feira, tá? Porque a gente já terminou a unidade 1, eu já vou avaliar para vocês me enviarem. Oi, Gabi. Oi, professora. Seus colegas, que até sexta-feira vocês me enviarem fotos dos exercícios. Calma, deixa eu colocar. Foto dos exercícios da unidade 1, que a gente já fez, já corrigiu. Então, é para vocês tirarem foto e enviar para mim no meu WhatsApp até sexta-feira, que eu já vou dar os pontos. A apostila, gente, toda feita, vai valer 5 pontos. Toda a apostila feitinha vai valer 5 pontos. E eu vou avaliar, então, picado. Primeira unidade, segunda, terceira e quarta unidade. Então, já vou distribuindo esses 5 pontos no decorrer, então, do bimestre, tá? Então, até sexta-feira, a foto dos exercícios da unidade 1. Aí, agora, Gabi, eu já terminei a explicação, né, que estava faltando da matéria, da parte, né, da matéria. Ainda tem mais uma outra parte dessa matéria, tá? Ainda não terminei. Mas a gente vai fazer alguns exercícios da parte que a gente já viu. Então, é para abrir na página 311 da apostila, que a gente vai fazer, começar a fazer os exercícios aí. Então, vamos lá. Tiago, lê para mim a número 1, por favor. Oi? O que você falou? Não estou ouvindo, Tiago. Tiago? Oi. Lê para mim. Que? Não tô entendendo nada. Lê para mim a número 1 da página 311. Ah, tá, entendi agora. Os modelos atômicos sofrem mudança conforme a ciência foi se desenvolvendo. Cria um esquema com os desenhos da representação dos modelos Dalton
Thomson e do modelo clássico. Nós vimos, né? Eu expliquei para vocês como que era o modelo atômico que Dalton propôs de Thomson e como que é o modelo clássico que eu falei no final da aula de hoje. Então, o que vocês lembram com relação a Dalton? Como ele chamou o atômico dele? Quais eram as características desse modelo atômico? Primeiro de Dalton, gente. Ele falava o quê? Tiago, Gabi, Vitória. Professora, eu não lembro. Tiago, você lembra? Não. Gente, Dalton, ele dizia que o átomo ele era esférico, então ele era uma bolinha, né? E que ele era maciço. Eram características que descreviam o modelo de Dalton. Vocês têm que fazer aí um desenho, né? Um desenho como era. Então, como que vocês podem desenhar esse modelo? Vocês vão fazer uma bola. Só isso. Ele falava que ele era esférico. Uma bola maciça esférica. Ok? Então, primeiro aí, vocês podem então fazer uma bolinha e escrever embaixo. Dalton. Vamos lá, então, para a parte de Thomson. O que Thomson falava, gente? Olha só, Thomson, ele era do modelo que ele chamou como pudim de passas, lembra? Então, vamos aí. Ele falava que ele também dizia que o átomo ele era esférico e que dentro desse átomo continha tanto cargas positivas quanto cargas negativas, tá? Então, vocês fazem também uma bola, né, esférica, então, formato circular, com cargas positivas e negativas espalhadas dentro dela. Esse era o modelo, então, de Thomson, ok? Então, vocês podem fazer aí. E o modelo clássico, que eu acabei de explicar, o Thiago e a Vitória estavam aqui, eu acabei de falar sobre ele. Como que era? Oi? Então, gente, modelo clássico, ele tinha uma região que era chamada de núcleo, então ele tinha uma pequena forma circular no centro desse modelo, e ele tinha o que ele chamava de eletrosfera. No núcleo continha o quê? Cargas positivas, né? Eram o quê? Os prótons e os nêutrons, que anulavam, então, os prótons, tá? E tinha, na eletrosfera, tinha os elétrons, que eram de carga negativa, ok? Então, vocês vão fazer, tem um modelinho, deixa eu ver se tem aqui. Não. Vocês vão fazer igual essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, igual estava no slide. Então, vocês podem fazer os desenhos igual esses aqui, ó. Primeiro, o de Dalton. O de Dalton eu não coloquei aqui, ó. Esse daqui seria o de Dalton, que ele é esférico, mas ele não tinha as cargas. O de Thomson seria esse circular, tá? Então, você vai fazer o de Thomson igual a esse que está aí no slide. Dalton é a bola circular. Professora, mas tem dois aí. Não, o que está de laranjado, gente, é o modelo de Thomson, tem as partículas positivas e negativas, e o de Dalton é bem parecido com o de Thomson, só que ele não tem as partículas positivas e negativas, ok?
é só a esfera. O de Dalton, vocês fazem só o círculo, e o de Thomson, vocês fazem o círculo com as cargas positivas e negativas. E esse daí é o modelo clássico, tá? Vocês vão fazer, então, igual esse daí, ó. Igual eu falei, no núcleo tinha os prótons e os elétrons, não, os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera tinha os elétrons. Então, vocês vão fazer igual esse desenho aí. Ok? Entenderam? Esse é o modelo clássico. Entendi. Ok? Vitória, Gabi, Thiago, vocês já fizeram? Posso passar para a próxima? Ok. Já Sim. Então, beleza. Número 2, Gabi, lê para mim. 2. Cite as principais diferenças entre os modelos atômicos de Dalton e Thomson e o modelo clássico, indicando a contribuição que o novo modelo trouxe. Isso, então, gente, ó, nós vimos que o modelo de Dalton, ele era o quê? Acabei de falar, ele era uma esfera maciça, que ele era indivisível, ele era indestrutível, tá? Então, vocês podem colocar aí. O modelo atômico de Dalton, ele era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Qual que é a diferença dele para o modelo de Thomson? Que eu acabei de falar. Ele também era uma esfera maciça, mas ele continha o quê? Carga positiva e negativa, que é essa daqui. Carga positiva e negativa. Professora, o modelo do Dalton era uma esfera maciça, indestrutível e o quê? Indestrutível e indivisível. Tá? E o de Thomson era igual a essa daí que eu acabei de colocar aí para vocês verem, ó. Ele também era uma esfera, tá? E ele era também considerado maciço, mas ele era uma esfera positiva. Ele continha uma carga positiva e ele tinha elétrons. A gente já viu que os elétrons são o quê? Negativos, tá? Ele continha, então, elétrons espalhados. Então, ele era toda de massa positiva com os elétrons espalhados, ok? Ok. Então, a diferença do de Dalton para o de Thomson é que o Thomson ele introduziu a ideia de que o átomo ele teria, então, cargas elétricas. Thomson não falou de cargas elétricas. Então, essa é a primeira diferença. E no modelo clássico, gente? No modelo clássico, a gente chegou à conclusão que ele tinha o quê? Um núcleo, né? Localizado no centro. E ele também tinha prótons e nêutrons, localizados dentro do núcleo. E que tinham elétrons que estariam girando ao redor do núcleo, numa região chamada eletrosfera. Ok? Então, Dalton era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Thomson era uma esfera maciça, positiva, com elétrons espalhados. E o modelo clássico, ele tinha um núcleo, onde estavam localizados os prótons e os nêutrons, e ele tinha a eletrosfera, onde estavam localizados os elétrons, que ficavam girando ao redor do núcleo. Luiz, isso são horas, Luiz? É, professor? Isso são horas? Professor, é porque eu me confundi no horário. Então, a gente está lá na página 311, Luiz, a gente está fazendo exercício. Tá. E o nosso horário já está acabando aqui. Então, a gente fez aí só até o número 2. Amanhã a gente continua fazendo o restante. Luiz, um recado para você.
até sexta-feira para vocês me enviarem as fotos dos exercícios da unidade 1, tá? Porque a gente já terminou a unidade 1. Então, é para vocês me enviarem as fotos. Os pontos da É até apostila que dia, professora? é sexta. Sexta? Ah, tá. É dia... Professora, Oi. eu vou ter que mandar pelo número da minha mãe, porque o meu número foi bloqueado. Sem problema. Você pode me enviar pelo número dela, aí você me envia o seu nome completo lá que eu anoto. Tá bom? Tá bom. Então, sexta-feira, gente, a apostila toda pronta vale 5 pontos. Então, agora eu já vou distribuir aí mais ou menos 1,3 Tá bom. pontos, só na unidade 1, tá bom? Beleza. Tá bom. Beijos, até amanhã. Tchau. Tchau.